O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? E então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos continuando, pois, a leitura do grande sermão da montanha que Jesus profere sobre o monte, por isso se chama Sermão da Montanha. Estamos concluindo hoje este grande sermão que ocupou ao menos as nossas últimas 2 semanas. E hoje Jesus arremata todo aquele ensinamento dizendo o quanto então é preciso nós vivermos o seguimento dele, a fé nele, com consciência. Todos nós sabemos que a fé é um dom que nós recebemos, primeiramente de Deus. Depois, isso nos vem também transmitido pela nossa educação, pela vivência da família, pelo fervor da comunidade. Pode ser uma tradição até do nosso país, da nossa cidade, da nossa comunidade, que foi evangelizada, recebeu a graça do anúncio de Jesus Cristo e persevera nesta verdade. Enquanto assim, a fé é um dom que nós recebemos de Deus e da Igreja. Mas não pode ficar só nisso. Poderíamos dizer que, em certo sentido, isso não basta. Porque pode ser que nós recebamos isto como herança, mas não estarmos nem aí para isso. Ou até mesmo assimilarmos alguns efeitos, sobretudo externos, né? A gente se benze, a gente reza assim, né? Tá certo, a gente pode até mandar batizar as crianças, até pode ser que na nossa casa tenha algum adorno cristão, mas de fato, não obstante isso tudo, a fé não entranha. Ou seja, é preciso que, além de dom,
a fé também seja uma escolha. Ou seja, que nós queiramos a fé. A criança recebe a fé como um dom e ela passa a viver apoiada na fé dos pais, dos padrinhos, na fé da família e na fé da comunidade. Mas até que ela vai crescendo, tudo bem. A certa altura, como nós sabemos, e faz parte dos ritos da iniciação cristã, a criança, antes de fazer a Eucaristia, ela já faz a renovação das promessas do batismo. A gente até pede que venham papai e mamãe, a gente até pede que venham os padrinhos de batismo, se ainda estão por perto. Ela mesma, ao invés de agora ser trazida no colo, ela agora vem trazida pelas mãozinhas. Ela mesma vai segurar a cera, que no dia ela não pôde. Como é que se põe uma vela acesa na mão de um bebê? Não se faz isso. Mas nesse dia da Eucaristia, ela já segura a vela, ela com os padrinhos ou os pais. E assim em outras oportunidades da vida. Por exemplo, quando se faz a crisma, também há renovação das promessas batismais, porque com a crisma se completa o ciclo da iniciação cristã: batismo, Eucaristia, crisma. A renovação da fé é feita pela gente. Aqueles que são consagrados também, porque a consagração religiosa não é um sacramento, não é algo que se acrescenta sobre o homem ou a mulher, mas é o batismo reafirmado. Não, eu quero sim viver o meu batismo e vivê-lo numa dimensão especial, que a consagração religiosa é o batismo levado à sua plenitude. Pois bem, então é preciso que haja a escolha, o querer da pessoa. Tanto é verdade que depois que crescem, muitos abandonam a fé, muitos abandonam os valores em que foram educados, muitos abandonam os valores da tradição familiar. É assim, meus irmãos. Portanto, Jesus, ao concluir o sermão da montanha, está dizendo isso. Por isso é que então ele fala, não é o que diz Senhor, Senhor, que anda com o nome de Deus na boca para cima e para baixo, e pode ser que o repita até por mania. Não é esse que entra no reino dos céus, mas é aquele que põe em prática a vontade do Pai que está nos céus. E naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, em teu nome que expulsamos demônios, em teu nome que fizemos muitos milagres, em teu nome que batizamos as nossas crianças, em teu nome que tínhamos em casa aquele bonito crucifixo, em teu nome que fazíamos o mingau do São João, do Santo Antônio? Qual a resposta? Eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Ou seja, quando então a nossa vivência do cotidiano, quando os valores que inspiram a nossa vida não correspondem com a fé, com a verdade do Evangelho, a nossa casa pode estar pintada de religião, do princípio ao fim. Pode estar ensantarada, cheia de todos os adornos de santos, mas Jesus está dizendo isso, Se a vida não corresponder à fé, dirá: não sei quem sois, afastai-vos de mim. E depois então Jesus dá um conselho, fazendo a comparação trágica e ao mesmo tempo feliz da construção
Primeiro ele fala da casa que é construída sobre sólido fundamento. Pode vir chuva, vendaval, enchente, ventos dão contra a casa e ela permanece ali, intrépida, sólida. E ele explica por quê. Porque estava construída sobre a rocha. E o outro lado infeliz da moeda: quem ouve e não as pratica é como o homem lésio que construiu a casa dele sobre a areia. Vieram estas coisas todas: chuva, enchentes, ventos bateram contra a casa, e ele diz assim: a casa caiu e a sua ruína foi completa. Esta palavra é muito trágica que Jesus usa, né? A casa caiu e foi absoluta, total. Sabemos, o Sermão da Montanha é um ensinamento oferecido com qualidade. E a qualidade do Sermão da Montanha está no radicalismo, ou na radicalidade, ou seja, naquela novidade, firmeza com que Jesus o proclama. Proclama este sermão. E depois de todos aqueles ensinamentos, que faz sempre bom a gente reler, mesmo que a gente diga, eu não vivo isso ainda, não faz mal. Mesmo que a gente não consiga viver, é para reler e pedir: Senhor, converte o meu coração. Senhor, faz-me melhor. Senhor, envia-me o teu Espírito para que eu aprenda isso e pratique. Pois depois de ter completado esses ensinamentos cheios de novidade, o comentarista diz: quando Jesus acabou de dizer estas palavras, ou seja, todo o Sermão da Montanha, capítulos 5º, 6º e 7º de São Mateus, as multidões ficaram de boca aberta, extasiadas com o seu ensinamento, porque de fato ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, ou seja, ensinava com a autoridade divina que ele possui e nós humanos terrenos não temos. Portanto, um ensinamento de qualidade com a autoridade que só pôde sair da boca de Deus, Jesus Cristo, Deus. Meus irmãos e irmãs, tudo isso é muito esplêndido, é muito maravilhoso. Tudo isso é demais para nós. Vamos fazer um instante de silêncio, esperando que alguma coisa disso nos sirva e possa em nós produzir os seus frutos de vida eterna.